Hoje eu vou mostrar para vocês como é que se faz o cálculo do erro angular na poligonal. Na aula anterior eu havia comentado que é possível na poligonal fechada calcular o erro angular. Isso porque a gente sempre tem um valor da soma dos ângulos que tem que fechar. Então esse valor é um valor teórico, né? Dependendo da geometria, dependendo do número de pontos. E se eu estou fazendo medida com ângulo interno ou externo da poligonal. Mas de qualquer forma, eu tenho como saber o valor que deveria dar a soma das minhas medidas dos ângulos. Obviamente, lá no campo, eu não tenho como saber em qual ponto eu errei. Mas a gente descobrindo esse erro de toda a poligonal, é possível comparar com a tolerância e se tiver dentro da tolerância, ou seja, o erro for menor que a tolerância, nós podemos fazer a correção, a compensação desse erro e seguir com o cálculo. Fazer fechar a poligonal como nós falamos. Então, como a gente sai num ponto e volta para o mesmo ponto, tem que fechar, né? Então, vamos lá. Nosso exemplo de 5 pontos. Aqui estão os ângulos internos já e a nossa soma. Então aqui é a soma desses 5 valores aqui, já em decimal. O valor que deu a partir da medida do campo. O valor que deveria dar, que deu foi esse aqui, 540 passado um pouco. O valor que deveria dar é 540. Como é que eu sei isso? Então aqui, ó, soma teórica, tem duas possibilidades. A fórmula é 180 que multiplica n, sendo n o número de pontos, mais 2 quando é externo e menos 2 quando é interno. Então 180 vezes n menos 2 para ângulo interno e 180n mais 2 quando é externo. Como no caso aqui eu tenho 5 pontos de ângulos internos, eu faço 5 menos 2, me dá 3. Então 180 vezes 3, 540. Então 540 deveria dar. Só que deu um pouco passado de 540. Isso em graus, minutos, segundos. Eu consigo verificar que é 15 segundos a mais que passou, né? Então esse é um exemplo inventado, né, hipotético, mas já sei que passou 15 segundos de erro. Então qual é a tolerância? Primeiro, antes de fazer a correção, tem que descobrir a tolerância. Então tolerância vai ser a precisão do aparelho vezes a raiz do número de pontos. O que seria a precisão do aparelho? A precisão do aparelho eu sempre tenho, é fornecida pelo fabricante. Eles fazem uma série de testes em laboratório, a partir da medida da média do desvio padrão, eles conseguem calcular a precisão do aparelho e fornecer isso em ensaio, a partir de ensaios de laboratórios. Tá, mas se eu não tiver a precisão, eu não sei a precisão do aparelho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar a resolução. O que é resolução? A menor unidade que eu consigo ver lá no aparelho. Como assim? Se o ângulo varia de 5 em 5 segundos, ou seja, aparece 0, 5, 10, 15, 20, não aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, aparece só 0, 5, 10, 15, a resolução é 5. Se ele varia de 1 em 1, a resolução é 1. Então, em geral, a resolução é menor do que a precisão. Então, quando eu estou usando a resolução, eu estou sendo mais rigoroso comigo mesmo. Eu estou assumindo isso porque eu não conheço a precisão. Mas quase sempre a gente vai saber a precisão. Então, por exemplo, assim, tem estação total que a resolução é 1 segundo, ou décimos de segundos, e a precisão é 2 segundos, 3, 6 segundos. Então depende do aparelho, 5, 6 segundos. Então, isso quase sempre é conhecido. Pelo próprio modelo do aparelho já diz e a gente consegue obter essa informação se a gente não tem do fabricante quando compra. Depois
na internet a gente obtém essa informação. Então aqui o que é óbvio, mas tem que estar escrito, né? Se o erro for maior que a tolerância, então eu errei mais do que eu poderia, eu tenho que voltar ao campo e medir tudo de novo, porque eu não sei onde eu errei. Caso contrário, se ele for abaixo da tolerância, então ele é aceitável, eu posso fazer a correção. Como é que é a correção? Então a correção vai ser menos o erro angular, porque esse menos inverte. Se eu errei para mais, eu vou corrigir para menos. Se passou, eu vou diminuir. Se faltou, eu vou somar. Então, erro angular total, né, de todo o levantamento dividido pelo número de pontos. Então, eu vou compensar, vou corrigir um pouquinho em cada. Vou diluir essa correção em todos os pontos. Como eu disse, não temos como saber aonde que foi o erro. Então, nós vamos corrigir um pouquinho em cada. Então, eu já coloquei aqui, ó. Nós temos aqui a soma, o quanto deveria dar, soma teórica, e agora eu vou fazer a correção. Então, o que é a correção? É igual, menos, para inverter o sinal, o valor que deveria dar, aliás, o valor que deveria dar não, o valor que deu lá no campo, menos o valor teórico. Esse é o erro, tá? É o erro angular. Aqui, ó, soma menos soma teórica. Já vou fazer a correção, então vou fazer o erro angular dividido por n. Isso tudo dividido pelo número de pontos, que é 5. Igual. Já deu isso aqui em decimal. Como eu sei que é um exemplo para exercício, foi 15 segundos o erro, a correção vai ser 15 segundos para mais, a correção vai ser menos 3, porque eu tenho 5 pontos, então 15 dividido por 5 vai dar 3, eu tenho que descontar 3 segundos em cada ponto, aí eu vou ter a soma de 540. Então agora eu vou fazer o ângulo corrigido, vai ser o ângulo certo, então nós vamos fazer aqui a correção do ângulo agora. Então nós calculamos a correção e agora nós vamos aplicar essa correção. Fazer o ângulo corrigido, então vai ser simplesmente igual o ângulo que nós temos lá no campo, que foi medido, mais, aí é mais, tá? Aqui a gente tem o sinal da correção, ele já faz aqui o sinal, então aqui é sempre mais. Então aqui a correção vai variar mais ou menos conforme o erro, para mais ou para menos, então aqui fica mais. Então mais a correção, mais com menos vai ficar menos, né? Vou aplicar aqui, vou botar uma cifra para ele não modificar essa célula, porque vai ser sempre ela que eu vou pegar. Então cada ângulo mais a correção. Agora eu puxo até a última. E aqui eu faço a soma, tem que fechar 540. Tá? Então é isso aí. Esse aí é como que faz o erro angular e como que faz a compensação. Agora vocês podem incluir essas células lá na planilha de vocês e depois pega o ângulo corrigido e segue fazendo o cálculo do azimuth. Depois para frente eu vou explicar outras etapas da tabela. Assim eu vou mandando pouco a pouco os vídeos e vocês vão montando aos poucos a tabela de vocês. É isso aí, deixa suas dúvidas. Até a próxima.